Uma pequena mendiga para diante de um milionário e diz: "Minha mãe tem um anel igualzinho a esse." O homem congela. O anel era único. Pertencia à esposa dele, dada como morta há 10 anos. Mas o que ele descobre depois é um segredo enterrado que ninguém estava pronto para enfrentar. Antes de começarmos essa história emocionante, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O estalo seco de uma garrafa dentro da lixeira quebrou o silêncio do parque. Henrique Duarte piscou, saindo do transe. Estava ali, como sempre, sentado no banco de madeira onde costumava ficar com Clara. O mesmo lugar, a mesma ausência. Na mão direita, ele segurava o anel que nunca tirava, dourado, antigo, com uma pedra âmbar no centro. O último elo com a mulher que amava. Então, ela apareceu. Arrastando um saco preto cheio de garrafas e latinhas, uma menina de aparência frágil, talvez com 9 anos, surgiu entre as árvores. Vestia roupas simples e empoeiradas, o cabelo preso de qualquer jeito, um elástico frouxo quase perdendo a batalha contra os fios rebeldes. Seu olhar, no entanto, era atento, brilhante, observador demais para alguém tão pequeno. Ela passou por ele sem dizer nada no início, arrastando o saco como quem já conhecia cada centímetro daquele caminho. Mas ao virar os olhos para o banco, ela parou. Os olhos fixaram-se em sua mão. Mais especificamente, no anel. Henrique notou o olhar intenso, mas permaneceu quieto. Não queria espantar a cena. Era como se algo invisível tivesse prendido os dois naquele instante. A menina deu um passo mais perto. "Moço, minha mãe tem um anel igualzinho a esse." A frase, dita com uma naturalidade desarmante, caiu como um raio na mente de Henrique. Seu corpo enrijeceu. O ar parecia ter sumido. O parque, antes tão amplo, tornou-se estreito como um túnel. O sangue gelou. A mão instintivamente apertou o anel. "Como é?" ele murmurou, num tom que misturava confusão e incredulidade. Mas a menina já havia começado a andar novamente, puxando o saco de recicláveis com esforço. Como se nada demais tivesse acontecido. Como se aquela frase não tivesse acabado de implodir o mundo de um estranho. Henrique levantou-se abruptamente, olhou em volta como se procurasse alguém para confirmar o que ouvira. Nada. Apenas árvores, o caminho de terra batida e o som distante de pássaros. Ele começou a andar atrás da menina, mantendo certa distância, como quem teme assustar um animal arisco. Cada passo era tenso. O coração batia em um ritmo que ele não sentia há muito tempo. Ela virou uma esquina do parque, desaparecendo por um instante entre as árvores mais densas. Henrique apressou o passo. Algo naquela frase, naquele olhar, naquele jeito de andar, tudo clamava por respostas. Algo estava fora do lugar, totalmente fora do lugar, e ele não deixaria aquilo passar. Henrique não dormiu. Passou a noite repetindo a cena na cabeça. A menina, o anel, a frase. E os olhos. Aqueles olhos grandes, curiosos e absurdamente familiares. Na manhã seguinte, ele retornou ao parque antes mesmo do sol vencer a neblina. Caminhou devagar, tentando não parecer deslocado, mas cada passo era guiado por uma urgência surda. Como se algo vital estivesse prestes a acontecer de novo. Ou escapar de vez. Por horas, nada. Apenas o ranger das folhas, o barulho abafado da cidade ao longe e o tempo se arrastando com crueldade. Foi no terceiro giro completo pelo parque que ele a viu. Do outro lado da pista de caminhada, perto de um conjunto de lixeiras pintadas com desenhos infantis, lá estava ela, a menina. Desta vez, ajoelhada, separando com precisão garrafas de plástico das de vidro. O mesmo cabelo desarrumado, o mesmo saco preto, agora mais cheio. Henrique parou por um instante, respirando fundo. Depois atravessou. Ela o viu se aproximar e ergueu o corpo devagar, desconfiada. Os olhos analisaram-no com mais atenção do que seria normal para uma criança.
Não parecia assustada, mas cautelosa, como se já estivesse acostumada com adultos que se aproximavam por motivos que ela precisava julgar rápido. Oi de novo, Henrique disse, a voz cuidadosamente suave. Ela continuou olhando. Lembra de mim? Ontem no banco. Do anel, ela respondeu direta. Isso. Ele sorriu, tentando não parecer ansioso. Eu queria te agradecer por ontem. Aquilo me pegou de surpresa. Ela limpou as mãos do short e voltou o olhar para o saco de recicláveis. Foi só uma frase, mas me fez pensar muito. Henrique deu um passo adiante. Posso saber seu nome? Silêncio. Eu não sou estranho. Pelo menos não quero ser. A menina olhou nos olhos dele. Isabela. Henrique assentiu, sentindo o nome ecoar como um sussurro antigo. É bonito. Isabela, você disse que sua mãe tem um anel igual ao meu, lembra? Lembro. Você mora por aqui? A pergunta saiu rápida demais. Isabela franziu a testa. Minha mãe não gosta que eu diga onde a gente mora. Henrique mordeu o lábio inferior. Tentou outro caminho. Tudo bem. Só fiquei curioso. Por que esse anel? Ele mostrou de leve o dedo. O anel reluzindo à luz pálida da manhã. É bem raro. Eu só conheço 2 pessoas que tiveram um igual. Isabela olhou o anel com mais atenção dessa vez. Minha mãe disse que era especial. Ela te contou de onde veio? A menina hesitou. Disse que ganhou de alguém. Alguém do passado dela. Mas nunca fala o nome. Henrique prendeu a respiração. Ela se chama como? Perguntou com o tom mais casual que conseguiu. Isabela ergueu as sobrancelhas, desconfiada novamente. Por quê? Porque eu acho que posso conhecer ela. Muito tempo atrás. Talvez antes de você nascer. A menina cruzou os braços. O olhar agora era mais direto, quase desafiador. Minha mãe não conhece gente rica. Talvez tenha conhecido antes de eu ser quem sou hoje. O silêncio se estendeu mais do que o confortável. Henrique esperou. Não ousou pressionar. Então, com uma ponta de relutância, ela disse: Clara Ribeiro. Henrique perdeu o chão. O nome bateu como uma marreta nas têmporas. Precisou disfarçar. Endireitou a postura. Engoliu seco. Os olhos marejaram, mas ele não deixou cair uma lágrima. Clara Ribeiro, repetiu, quase num sussurro. Ela assentiu lentamente. Henrique sorriu, mas era um sorriso torto, que escondia um redemoinho por dentro. Obrigado, Isabela. Você conhecia ela? Henrique não respondeu de imediato. O coração batia desordenado. Cada batida parecia uma lembrança. Eu conheci uma Clara, mas talvez seja coincidência. Ela o olhou por mais um instante. Depois abaixou-se para continuar seu trabalho, como se não tivesse mais nada a dizer, como se já tivesse dado tudo o que podia por hoje. Henrique ficou parado ali, vendo a filha da mulher que ele amou e que, por anos, achou enterrada num túmulo vazio. Um nome, um rosto, uma frase. E agora, a dúvida cruel. Se fosse ela, então por quê? Henrique não sabia por quanto tempo ficou ali, observando Isabela enquanto ela trabalhava silenciosamente, como se não tivesse acabado de soltar a bomba que o arrancou da realidade. O nome ainda ecoava como trovão nos ouvidos dele. Clara Ribeiro. Sentia o corpo quente por dentro e frio por fora. Um estado que não experimentava desde o enterro, ou o que pensava ter sido um enterro. Isabela juntou as últimas latinhas e amarrou o saco preto com habilidade. Quando se virou para ir embora, Henrique chamou. Espera! Ela parou sem se virar. Eu sei que você não me conhece, mas me deixa mostrar uma coisa e depois você decide se quer conversar comigo de novo ou não. Ela virou-se devagar, ainda em silêncio. Henrique tirou o anel do dedo e o segurou à frente na palma da mão aberta. Esse anel, disse ele, tem uma história. É uma joia antiga, feita sob encomenda para a minha família. Só existiam 2 no mundo. Um era meu. O outro eu dei para a mulher que eu amava. Isabela se aproximou, os olhos grudados na pedra âmbar. É igualzinho. Henrique respirou fundo.
Você disse que sua mãe tem um igual. Ela assentiu com a cabeça. Então, será que eu posso ver uma foto dela só para tirar isso da cabeça? Isabela olhou para ele como quem tenta decifrar um enigma. Você acha que ela é... quem? Henrique hesitou. Não sei, mas o nome dela, o anel, é coincidência demais. A menina puxou do bolso um celular antigo com a tela rachada em 3 pontos, mas funcional. Desbloqueou com rapidez e abriu a galeria. Tocou numa foto e virou o aparelho. Henrique viu e tudo parou. Não havia engano. Mesmo envelhecida, com o rosto um pouco mais fino, marcas que não estavam lá antes. Era ela. Os olhos, o formato do queixo, o sorriso quase contido. Clara. Henrique recuou um passo, como se tivesse levado um golpe no estômago. O mundo girou. Ele apertou o próprio peito. Sentiu o peso da ausência dos últimos 10 anos desabando de uma só vez sobre os ombros. A dor, que parecia ter aprendido a conviver com ele, agora voltava com dentes afiados. Mas havia algo mais. Espanto, confusão, esperança. É ela, sussurrou, quase sem voz. Isabela o observava, intrigada. Você conheceu minha mãe? Henrique olhou para a menina com os olhos marejados. Quis dizer sim. Quis gritar que aquela mulher foi tudo na vida dele. Mas conteve-se. Há muito tempo, disse. Muito mesmo? Isabela estreitou os olhos, desconfiada, mas não fugiu. Você quer falar com ela? Henrique não respondeu de imediato. O instinto era dizer sim agora, correr até ela, abraçá-la, exigir respostas. Mas seu corpo tremia, a mente girava. Ele não podia simplesmente aparecer na frente de Clara depois de tudo. Se aquilo tudo fosse mesmo real. Eu queria muito, disse enfim. Mas talvez não agora. Você pode perguntar se ela me deixaria vê-la? Eu volto amanhã. Se ela concordar, só quero conversar. Isabela olhou o celular de novo. A foto. Depois olhou Henrique com um misto de compaixão e reserva. Tá bom. Henrique quase desmoronou ali mesmo. Obrigado, murmurou. Ela não respondeu. Apenas deu meia volta com o celular ainda nas mãos e seguiu em direção à saída do parque. Henrique ficou parado por minutos, talvez horas, até que o parque voltasse a parecer apenas um parque. Aquela noite não foi de sono, foi de naufrágio. Henrique se trancou em casa, apagou as luzes e ficou sentado no escuro. Pensamentos colidiam dentro dele com força. E se ela nunca tivesse morrido? E se alguém a obrigou a sumir? E por que Isabela, a filha deles, estava na rua pegando recicláveis? A casa pareceu estranha, como se não fosse mais dele. Todos os objetos pareciam vazios. O retrato de Clara na parede agora tinha outra textura, como se estivesse zombando da ausência. O relógio da cozinha marcava 3h42, quando ele percebeu que não havia chorado. Não havia espaço para lágrimas, só para perguntas. E amanhã? Amanhã ele queria respostas. O sol ainda nem tinha vencido os prédios baixos, quando Henrique estacionou o carro próximo a uma viela estreita e silenciosa. O bairro era modesto, com casas simples, muros baixos, postes enferrujados e o cheiro característico de umidade. Estava longe da zona nobre onde ele vivera por décadas. A cada metro que percorria, algo nele se reconfigurava. A menina tinha cumprido a palavra. No dia anterior, no parque, apareceu pontualmente e, sem falar muito, fez um gesto para que ele a seguisse. Henrique a seguiu como quem anda por um sonho estranho, sem saber se estava acordado ou se o mundo tinha simplesmente virado de cabeça para baixo. Agora, parado diante de um pequeno portão de metal gasto, ele sentia as pernas tremerem como no dia do velório, ou no que ele acreditou ser o velório. Isabela empurrou o portão com esforço. O rangido soou como um alerta no ar parado do começo da manhã. Ela ainda está dormindo, sussurrou. Henrique apenas assentiu. O coração batia alto demais para que ele arriscasse falar. Isabela entrou primeiro,
pisando com cuidado no piso quebradiço do quintal. Henrique ficou um passo atrás, observando tudo. A casa era modesta, rebocada, mas limpa. Algumas plantas num vaso improvisado, roupas secando no varal lateral e uma cadeira de plástico encostada na porta. A menina girou a maçaneta e entrou. Henrique hesitou por um segundo e, ao cruzar a porta, viu uma sala pequena com sofá gasto, um ventilador barulhento no canto e algumas fotos coladas na parede. Tudo tinha cheiro de café amanhecendo e vida vivida no limite. Isabela seguiu até um quarto e desapareceu por um momento. Henrique ficou parado no meio da sala, respirando fundo. O tempo parecia escorrer pelas paredes. Então, ouviu passos. Clara apareceu na porta do quarto, envolta por uma camiseta larga e calça de moletom. Os cabelos estavam soltos, levemente desgrenhados pelo sono. Ao ver Henrique, congelou. O rosto dela perdeu o pouco de cor que tinha. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu num suspiro sem som. Henrique não se moveu. Os dois ficaram ali, imóveis, como fantasmas que se veem refletidos num espelho depois de anos. Não, ela murmurou, recuando um passo. Não pode ser. Henrique deu um passo adiante, cauteloso, como quem tenta não espantar um animal ferido. Clara. Ela recuou mais um passo. Você não devia estar aqui. Então é você, ele disse quase num sussurro. É você. Clara balançou a cabeça, como se quisesse negar a própria existência. A voz dela saiu fraca, trêmula. Vai embora, Henrique. Ele se aproximou mais um pouco, a voz embargada. Eu achei que você estivesse morta. Por 10 anos, Clara. 10. Ela levantou a mão pedindo silêncio. Não faz isso. Faz o quê? Me obriga a encarar você. Henrique parou. O peito subia e descia com dificuldade. Você me deve uma explicação. Não te devo nada. Ela respondeu rápido, mais como defesa do que convicção. Então me diz que não é você. Me diz que não me ama mais, que nunca me amou, que não tem ideia de quem eu sou. A voz dele oscilava. Mas não diz que eu tenho que ir embora, sem saber por que passei 10 anos chorando um túmulo vazio. Clara apertou os olhos, como se isso a blindasse da dor. Eu fiz o que era necessário. Você forjou sua morte, Clara. Ele explodiu, a voz subindo pela primeira vez. Me deixou enterrando uma mentira. Você entende o que isso fez comigo? Nesse momento, Isabela surgiu na porta do quarto, atraída pela tensão. Mãe? Clara se virou imediatamente. Vai pro quarto, Isa. Agora. Quem é ele? Clara não respondeu. A tensão na sala era densa, quase sólida. Henrique olhou para a menina. Os olhos dela estavam arregalados, confusos, quase em pânico, como se tivesse puxado o fio de algo que agora não sabia mais como segurar. Isabela, ele disse, tentando controlar a emoção. Vai pro quarto, Clara repetiu, mais firme. Isabela hesitou, depois desapareceu para dentro. Clara levou as mãos à cabeça. Andou até o sofá, sentou-se como se as pernas tivessem desistido. Eu nunca quis que isso acontecesse. Henrique sentou-se devagar à frente dela. O silêncio agora era mais cortante que os gritos. Mas aconteceu. Ela o encarou, e pela primeira vez, os olhos se encheram de lágrimas. Eu precisava proteger minha filha. Henrique manteve o olhar firme, mas por dentro, tudo nele estava desmoronando. Não havia mais dúvidas. Era ela, a mulher que ele amou, a mulher que enterrou, a mulher que agora estava ali, viva e cheia de segredos. O ventilador girava devagar no canto da sala, empurrando o ar pesado com esforço. Henrique permanecia sentado, à frente de Clara, os olhos cravados nela como se tentassem decifrar tudo que as palavras ainda não explicaram. Ela estava curvada no sofá, cotovelos apoiados nos joelhos, a cabeça entre as mãos. Por alguns segundos, o silêncio entre eles parecia impossível de romper. Então, Clara falou. Eu precisava sumir. Henrique não respondeu, apenas respirou fundo, esperando. Ela levantou o rosto.
Não havia mais resistência em seus olhos, apenas cansaço. Eu sabia que um dia isso podia acontecer, que você podia me encontrar, que ela podia perguntar. Henrique inclinou-se um pouco mais à frente. Por que, Clara? Ela fechou os olhos. Porque se eu ficasse, você e Isabela morreriam. A frase caiu pesada, como um bloco de concreto. Henrique sentiu o estômago revirar. Do que você está falando? Clara olhou para a parede como se enxergasse outra cena ali, distante. Lembra do homem que você denunciou? Silveira. Henrique assentiu, devagar. Claro que lembro. Ele não foi preso. Pelo menos não de verdade. Você achou que tinham prendido, mas era só um jogo. Alguém avisou ele sobre a denúncia. Ele sumiu. E antes de desaparecer, jurou vingança. Henrique passou a mão pelos cabelos. Lembrava dos detalhes, mas não com a gravidade que Clara parecia reviver. Você nunca me contou isso, porque eu só soube depois. Um bilhete apareceu em casa, uma semana depois da sua última reunião com ele. Não assinado. Dizia que sabia onde eu morava, o que eu comia, até qual perfume eu usava, que me faria pagar. Ela engoliu em seco. Fui à polícia. Disseram que sem provas, sem nome, era só um trote. Mas eu sabia que não era. Você estava mergulhado demais naquele mundo, Henrique. Eu sentia que podia acontecer a qualquer momento. E então, eu descobri que estava grávida. Henrique fechou os olhos, vencido pela força da revelação. Você foi embora por causa disso? Não só fui embora. Ela respondeu, quase num sussurro. Eu precisei morrer. Ela se levantou, andou até uma estante pequena e puxou uma caixa de papelão. Retornou com ela nas mãos, abriu e tirou de dentro um envelope amarelado que colocou sobre a mesa de centro entre eles. Eu paguei um homem, um foragido que forjava identidades, falsificou documentos, atestados, certidões, inventou um acidente. Forjou meu laudo de óbito. Eu deixei tudo preparado para parecer real. Henrique pegou o envelope, mas não conseguiu abrir. Apenas o segurou com as mãos trêmulas. Eu queria te contar, ela disse voltando ao sofá. Tantas vezes. Mas cada vez que eu quase fazia isso, aparecia algo, uma mensagem anônima, uma ameaça deixada na porta, até mesmo brinquedos que não eram nossos. Eu sentia que estávamos sendo vigiadas e a única coisa que eu pensava era: preciso manter minha filha viva. Henrique a observava como se estivesse vendo um filme com legendas em atraso. As imagens vinham primeiro, mas as palavras chegavam depois, numa colisão entre passado e presente. E você passou tudo isso sozinha? Ela assentiu, com lágrimas caindo sem resistência agora. Eu aprendi a me esconder, aprendi a nunca confiar e ensinei Isabela a fazer o mesmo, sem que ela percebesse. Henrique se levantou, dando voltas pela sala estreita, tentando encontrar uma posição que comportasse tudo o que sentia. E por que agora? Por que ela disse aquilo para mim? Porque você é o primeiro a tratá-la como algo mais do que uma menina invisível, Clara disse com a voz embargada. E porque talvez ela tenha sentido algo. Henrique parou. Virou-se devagar para encará-la. Ela é minha filha? Clara apenas assentiu. Henrique sentiu os joelhos fraquejarem. Quantos meses você estava quando... 2. Descobri pouco depois do primeiro bilhete. Eu tentei aguentar. Mas quando percebi que o risco era real, corri. Troquei de cidade, de aparência. Fiquei anos sem sair de casa à noite. Cada passo era um medo. Henrique se sentou novamente, vencido. Você me matou, Clara. Ela olhou para ele com os olhos cheios de arrependimento. E eu morri também. O ventilador continuava girando no fundo. A caixa de papelão agora repousava entre eles, como uma lápide em miniatura. Não havia mais o que esconder, mas ainda restava tudo a ser resolvido. E no quarto ao lado, a menina que era filha de ambos, dormia, sem saber que o mundo havia acabado e recomeçado em menos de 20 minutos. A porta do quarto rangeu levemente. Isabela, ainda de pijama, ficou parada no batente.
o rosto inchado de sono, os olhos mais alertas do que deveriam estar. Ela não disse nada, apenas olhou para os dois adultos sentados na sala. A mãe com os olhos inchados, o homem ainda tentando recompor o que restava da própria estrutura. Clara se levantou primeiro, rápido demais. Isa, eu pedi para você esperar um pouco. Quem é ele? A pergunta soou firme. Clara hesitou. Henrique ficou em silêncio. Sabia que não podia ser ele a responder. Clara se aproximou devagar. Isa, vem aqui, filha. Não me chama assim agora. Ela retrucou com a voz afiada. Você mentiu. Você disse que meu pai morreu antes de eu nascer. Clara engoliu em seco. Tentou sorrir, mas era um sorriso quebrado. Eu fiz isso para te proteger. Me proteger de quem? Dele? Henrique levantou-se, as mãos erguidas como quem tenta acalmar uma onda. Não de mim, Isa. Sua mãe. Ela achou que era o melhor a fazer. Isabela encarou a mãe, os olhos úmidos. A tensão no ar era quase insuportável. Por que você mentiu para mim, mãe? Por quê? Clara ficou imóvel, parecendo menor do que nunca. Porque eu tinha medo. Medo de que te machucassem se soubessem que você existia. Eu vivi com medo todos esses anos. E por isso mentiu? Todos os dias, durante anos. Henrique avançou um passo. Isabela, sua mãe teve que tomar uma decisão muito difícil. Ela... E você? Ela o interrompeu, voltando-se para ele com raiva nos olhos. Onde você estava? Henrique travou. Aquela pergunta doía mais do que qualquer outra coisa dita naquela manhã. Eu achei que sua mãe, que ela tivesse morrido. Eu fui ao enterro. Eu chorei por ela todos os dias. Eu não sabia de você, nem que você existia. Isabela virou o rosto, o corpo tenso, os braços cruzados com força. E agora você aparece aqui, achando o quê? Que pode virar meu pai de uma hora para outra? Henrique sentiu o baque. Não respondeu de imediato. Precisava escolher as palavras com cuidado. Não, Isabela, eu não acho isso. Eu só quero te conhecer e quero que você me conheça, mas não vou te obrigar a nada. Só me dá uma chance de estar por perto. Isabela olhou de volta para Clara. Você destruiu tudo, mãe. Clara tentou se aproximar. Isa, por favor, não encosta. A menina correu para dentro do quarto e bateu a porta com força. O barulho reverberou pela casa como uma acusação final. Clara cobriu o rosto com as mãos. Soluçou. Henrique permaneceu parado, sentindo-se um intruso na própria vida. Ela me odeia, sussurrou Clara. Não, disse ele suavemente. Ela só foi quebrada por uma verdade grande demais. Doeu. Vai continuar doendo. Clara sentou-se no sofá com o peso de tudo que carregava há anos. Eu não sabia como contar. Ela tinha medo do mundo desde pequena. Eu fiz de tudo para deixá-la forte, mas talvez só tenha ensinado ela a não confiar. Henrique passou a mão pelos cabelos, encarando a porta do quarto fechado. Eu perdi 10 anos da vida da minha filha. Eu não sei o que ela gosta, o que ela teme, se tem algum talento, se já teve febre alta. Nada. Clara o olhou com os olhos cheios de remorso. Eu sei. Henrique se sentou, vencido. Eu não estou com raiva de você. Ainda não sei o que estou sentindo. Só sei que isso aqui é real e que a gente vai ter que lidar com isso. Os três. Clara assentiu lentamente. Mas talvez ela não queira. Henrique olhou para a porta fechada uma última vez. Então vamos ter que dar a ela o tempo que eu nunca tive. O silêncio voltou a dominar a sala. Mas agora ele era diferente. Carregado de dor, sim, mas também de algo novo. Algo que se parecia vagamente com esperança. A luz da cidade invadia o apartamento pelas janelas amplas, mas Henrique não notava. Estava sentado à mesa da cozinha havia quase uma hora, com uma xícara de café intocada à sua frente. Os olhos vidrados no nada, como se houvesse algo entre o tempo presente e um passado que insistia em voltar. A noite anterior o deixara devastado. A revelação de Clara ainda rodava como uma tempestade silenciosa em sua mente. Mais do que o reencontro,
Mais do que a dor de saber que ela estivera viva, era o motivo que lhe corroía por dentro. Ela havia fugido para protegê-los. E essa frase era uma chave que abria uma porta que ele tentava manter trancada havia anos. Henrique levantou-se devagar. Caminhou até o quarto, abriu o cofre embutido atrás do quadro de moldura pesada. Dentro, quase intocado, estava um antigo celular corporativo, de uma época que ele preferia fingir que não existiu. Ao ligá-lo, o aparelho demorou segundos eternos para acender. Um número ainda estava salvo nos favoritos. Juca, contato direto. Ele hesitou, mas tocou. A chamada foi atendida antes do terceiro toque. Duarte? Preciso de informação. Isso não é comum. Ainda está vivo? Henrique ignorou o sarcasmo. Silveira. Do outro lado da linha, o silêncio ficou denso. O que tem ele? Preciso saber se ainda está ativo, se alguém ouviu falar, se ainda representa risco. Juca soltou uma risada sem humor. Cara, esse nome não sai do jogo. Silveira é tipo vírus. Quando você acha que sumiu, ele aparece com outro nome, outro rosto, outro passaporte. Ainda tem gente que paga para ele, tem gente que teme ele, e tem gente que desapareceu depois de cruzar o caminho dele. Henrique sentiu a garganta secar. Ele sabe que Clara está viva? Não que eu saiba, mas se ele souber... Bom, você conhece o estilo. Henrique ficou alguns segundos calado. Preciso proteger minha filha. Vai voltar para a lama, Duarte? Não, nunca mais. Desligou. A sala escura do antigo escritório tinha cheiro de mofo e passado. Era ali, em um sobrado velho no centro esquecido da cidade, que Henrique guardava os arquivos dos dias em que dinheiro era tudo, e o preço das decisões vinha camuflado em contratos e depósitos em paraísos fiscais. A chave ainda estava onde ele deixara, sob uma pedra solta atrás do muro lateral. O portão rangeu, como se protestasse pelo retorno. Ele entrou. Cada passo ecoava nos corredores vazios. As persianas acumulavam poeira, os móveis estavam cobertos com lençóis encardidos. Mas o cofre permanecia intacto. Dentro dele, pastas identificadas com nomes que ele jurara nunca mais pronunciar. Silveira estava lá. Sempre esteve. Henrique puxou a pasta. Sentou-se à mesa e abriu o fichário com as mãos trêmulas. As páginas estavam repletas de evidências, relatórios de transações, cópias de contratos ilícitos, fotos de reuniões com figuras que jamais poderiam ser associadas publicamente. E, no centro de tudo, um rosto. Silveira. Homem elegante, sempre de terno escuro, olhar frio, sorriso que nunca alcançava os olhos. Ele fora o mentor e o monstro. Henrique, mais jovem e sedento por poder, se deixou cegar. Por um tempo, os lucros eram tão grandes que a ética se tornava um detalhe. Mas quando as ameaças começaram, veladas, depois explícitas, ele recuou. Tentou sair e pagou o preço. Clara pagou mais. Uma foto em especial o paralisou. Clara, ao fundo de uma reunião informal, sorrindo sem saber que estava no centro de uma armadilha. O fotógrafo era alguém que eles pensavam ser só segurança. Mas Silveira sempre teve olhos em todos os cantos. Henrique fechou a pasta com violência. Seus dedos estavam tensos, os ombros rígidos, ele respirava pesado. Olhou ao redor. Este lugar representava tudo o que ele odiava em si mesmo. Fechou a pasta. Levou-a para o incinerador que mantinha nos fundos do prédio. Um sistema antigo, usado na época em que destruir provas era mais importante do que guardar verdades. Jogou tudo lá dentro. Acendeu o fogo. Ficou ali, em pé, vendo cada folha queimar, cada traço desaparecer em cinzas, como se purgasse anos de omissão, de silêncio, de cumplicidade. Mas ao voltar para o carro, a sensação de alívio não veio. Pelo contrário, agora ele precisava tomar uma decisão. À noite, de volta ao apartamento, Henrique sentou-se diante da janela aberta. A cidade pulsava, mas ele estava em outro ritmo. Tinha um caderno nas mãos, capa preta, páginas em branco.
um presente antigo de Clara, ainda não usado. Abriu na primeira página, escreveu devagar, como se as palavras carregassem mais peso do que o papel podia suportar. Clara, Isabela, Silveira. Abaixo, escreveu em letras pequenas: como manter as duas primeiras longe do último, sem me tornar o que fui. Ficou olhando para aquela frase por longos minutos. Ele sabia onde encontrar gente capaz de apagar rastros, esconder pessoas, fechar arquivos. Mas sabia também o que isso exigia em troca, e não estava disposto a pagar esse preço de novo. Proteger agora significava assumir a responsabilidade de forma diferente. Era hora de enfrentar as consequências sem fugir, sem ameaçar, sem eliminar. Só com verdade, estrutura e coragem. Ele teria que contar tudo a Clara, tudo, e deixar que ela decidisse junto com ele como proteger a filha que os dois quase perderam. Mas uma coisa era certa: o homem que Henrique Duarte fora um dia, esse já não existia mais. A primeira vez que Isabela voltou a olhar diretamente nos olhos de Henrique foi 2 dias depois da explosão emocional. E foi breve. Eles estavam sentados à mesma mesa pequena da cozinha da casa de Clara. O ventilador girava devagar, os três em silêncio, com pratos simples à frente. Clara tentava disfarçar a tensão, limpando o balcão já limpo. Henrique mexia a comida com o garfo sem levar nada à boca. Isabela, com os braços cruzados, observava os dois como uma juíza prestes a emitir um veredito. Se você quer ficar por perto, tem regras, ela disse, sem rodeios. Clara virou-se imediatamente. Isabela, mãe, é sério. Não quero mais ninguém decidindo por mim. Vocês dois fizeram isso por tempo demais. Henrique endireitou-se na cadeira. Estava disposto a ouvir tudo. Vai em frente. A menina respirou fundo. Seus olhos alternavam entre a mãe e o homem à sua frente, o homem que dizia ser seu pai. Um estranho que não era tão estranho assim. Primeira coisa, nada de mentiras. Nenhuma. Nem mentirinhas brancas. Se eu perguntar, vocês têm que responder. Se não quiserem responder, dizem isso. Mas não mentem. Nunca mais. Henrique assentiu lentamente. Justo. Clara cruzou os braços e apoiou-se na pia. Parecia aprovar, mesmo com o desconforto visível. Segunda coisa, Isabela continuou. Se você quer me conhecer, vai ter que passar tempo comigo. Tempo de verdade. Não é me dar presente e ir embora, nem me buscar uma vez ou outra para agradar. Quero ver se você aguenta estar aqui, convivendo. Henrique respirou fundo. Aquilo não seria fácil. A agenda dele ainda era caótica, mesmo tentando se desvencilhar dos compromissos. Mas algo em sua expressão se suavizou. Eu vou estar aqui, prometeu. Sempre que você deixar. Isabela assentiu com um leve movimento de cabeça. E a terceira condição, ela disse agora com a voz mais baixa, porém firme, é que a família vem primeiro. Se em algum momento você tiver que escolher entre dinheiro, empresa, evento chique e a gente, você escolhe a gente. Henrique sentiu um nó na garganta. A menina tinha uma maturidade dolorosa, como quem aprendeu cedo a esperar pouco dos outros. Ele se levantou da cadeira devagar, caminhou até a parede, encostou-se nela como se precisasse firmar o corpo. Depois, voltou a olhá-la nos olhos. Eu não vou mentir. Eu não sei como ser pai, mas sei o que perdi, sei o que nunca deveria ter deixado acontecer. E se você me der essa chance, Isabela, eu juro, pela memória do que eu fui e pelo homem que quero ser, que vou honrar cada uma dessas condições. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não hostil. Clara se aproximou da filha, colocou a mão em seu ombro e falou com um tom mais terno. Eu apoio o que você disse. Ele precisa provar, para nós duas. Isabela olhou para Henrique por alguns segundos a mais. Depois, deu de ombros. Você pode começar ajudando a lavar a louça. Henrique, pego de surpresa, sorriu. Com prazer. As semanas seguintes não foram mágicas, mas foram reais. Henrique,
começou a aparecer com frequência. Nunca avisava com antecedência. Batia na porta, trazia pão fresco, perguntava se podiam tomar café juntos. Às vezes Isabela dizia sim, outras não, e ele respeitava, sem pressão. Leu com ela trechos dos livros da escola. Assistiram juntos a uma matéria sobre reciclagem. Ele a acompanhou até o mercado, ajudou a empurrar o carrinho de recicláveis uma vez. Viu como ela era prática, rápida, perspicaz. Descobriu que ela tinha paixão por mapas e cadernos velhos, que decorava horários de ônibus, que gostava de desenhar, mas escondia os cadernos porque achava que não era boa o suficiente. Henrique via em cada detalhe um universo novo e doloroso, porque não o conhecia antes. Certa noite, Clara o acompanhou até o portão. A rua estava deserta, o céu limpo, as luzes da casa acesas atrás deles. "Ela tá te testando", disse Clara. "Cada coisa que ela deixa você fazer é um teste. E eu tô disposto a passar todos. Mesmo que demore?" Henrique olhou para dentro da casa, onde Isabela, de costas, desenhava com um lápis sem ponta. "Demorar é o de menos. Eu só quero não perder mais nada." Clara encostou no muro, os braços cruzados. "Você tá mesmo tentando." "Eu vejo." Henrique a olhou. "É porque pela primeira vez eu tenho algo que não posso comprar, nem substituir." Ela não disse nada, mas o silêncio entre eles, dessa vez, era menos pesado, quase cúmplice. Naquela noite, sozinho no apartamento, Henrique voltou ao caderno preto. Escreveu outra frase. "Às vezes, reconstruir é mais difícil que construir, mas vale mais." Fechou o caderno e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu com o coração leve, mesmo sabendo que o caminho seria longo. Henrique descobriu que havia algo de revolucionário no ordinário. Foi num sábado chuvoso, quando chegou mais cedo do que o combinado e encontrou Isabela com o rosto amassado de sono, o cabelo emaranhado e uma tigela de mingau frio pela metade. Ela o olhou de relance, sem sorrir, mas também sem pedir que fosse embora. Aquilo para ele já era um avanço. "Trouxe pão de queijo", disse, erguendo o saco ainda quente. Isabela olhou, hesitou, depois apontou com o queixo para a frigideira vazia no fogão. "Pode esquentar." Ele sorriu. Pequenas concessões. Pequenos passos. Nos dias seguintes, a presença dele se tornou rotina. Não invasiva, mas constante. Às vezes, ajudava Clara com sacolas do mercado. Outras, sentava ao lado de Isabela na mesa e ficava em silêncio enquanto ela fazia lição de casa. Não tentava ensinar nem corrigir. Só estava ali. E isso, aos poucos, começou a importar. Certa tarde, Clara saiu para resolver algo e deixou os dois sozinhos por mais de 1 hora. O silêncio entre eles não durou tanto. "Você sempre quis ser rico?" Isabela perguntou de repente, sem levantar os olhos do caderno. Henrique pensou por um instante. "Não exatamente. Eu queria vencer." "Vencer o quê?" "A sensação de que eu não era suficiente." Ela parou de escrever. Olhou para ele com uma seriedade desconcertante. "E funcionou?" Henrique deu um leve sorriso, mas os olhos tinham sombra. "Por um tempo, achei que sim. Hoje, acho que perdi mais do que ganhei." Isabela não disse nada, mas aquele momento ficou. Um espaço invisível se preencheu entre eles. Outras pequenas conquistas vieram com o tempo. Henrique a levou a uma livraria pela primeira vez. Observou enquanto ela corria os dedos por enciclopédias e mapas antigos. Quando ela hesitou ao pegar um atlas de capa dura, ele o comprou, mas só depois que ela disse: "Você não vai me dar isso para compensar nada, né?" "Não, é porque eu gostei de te ver gostando dele." Ela sorriu. Pela primeira vez, sem reservas. Ele também aprendeu a ouvir mais do que falar. Descobriu que Isabela não suportava injustiça, que não gostava de refrigerante, que sentia falta de ter um cachorro, que sabia andar de bicicleta, mas não gostava de descer ladeiras. E certa noite, quando a encontrou na porta de casa observando o céu nublado, ouviu dela:
Eu queria conhecer a neve. Henrique olhou para cima, como se tentasse encontrar um floco entre as nuvens. Eu também. Nunca vi. Ela o olhou surpresa. Jura? Juro. Viajei o mundo, mas só para negócios. Nunca parei de verdade. Então, se você pudesse ir com calma, para onde iria? Henrique pensou por alguns segundos. Para qualquer lugar que você quisesse ir comigo. Ela desviou o olhar, mas não sorriu. Ainda assim, ficou ali do lado dele por mais um minuto. E aquele minuto foi maior que muitos anos. Clara observava tudo à distância, com olhos atentos, mas sem interferir. Numa noite qualquer, depois de Isabela dormir, ela se sentou com Henrique na varanda da casa. O clima estava ameno, o bairro tranquilo. Ele tomava chá, hábito que ela lembrava bem. Você está diferente, ela disse, sem olhar diretamente para ele. Eu sou diferente. Não. Tá. E isso me surpreende. Henrique girou a caneca nas mãos. A paternidade é um idioma que eu nunca soube falar, mas estou tentando aprender. E está indo bem. Ela me dá uma chance por dia, e eu tento não desperdiçar. Clara sorriu de leve. Depois ficou séria. Só não promete o que não pode cumprir. Ela lembra de tudo. Eu também, respondeu ele. E hoje é justamente isso que me move. Na semana seguinte, Isabela o convidou para assistir à apresentação da escola. Era simples, alunos recitando poemas sobre origem e pertencimento. Ela não recitou, mas participou da montagem dos painéis. Henrique chegou antes da hora, sentou-se no banco de madeira da quadra e esperou. Quando ela entrou com os colegas, olhou brevemente para a arquibancada. O olhar rápido foi suficiente para ver que ele estava lá. Não sorriu, mas acenou com a cabeça. Discreto. Henrique levou a mão ao peito como quem agradece uma dádiva invisível. Porque era isso mesmo. Cada gesto, cada conversa, cada partilha não era obrigação. Era graça. Um presente atrasado, mas agora entregue. E pela primeira vez na vida, ele sentia que o tempo, embora perdido, podia ser reaprendido. Um dia de cada vez. O estopim veio numa tarde comum, como costumam vir os escândalos. Henrique estava com Isabela na biblioteca pública do bairro. Ela havia começado a visitar o lugar com mais frequência, e ele fazia questão de acompanhá-la sempre que podia. Sentado no banco de espera, distraído com uma revista, sentiu o celular vibrar no bolso. Uma notificação, depois outra e outra. Ele desbloqueou o aparelho. O nome dele estava nos principais portais de notícia. Milionário Henrique Duarte pode ter forjado morte da esposa desaparecida há 10 anos. Clara Ribeiro, dada como morta, reaparece viva e morando com a filha em bairro periférico. Mistério, fuga e reencontro, história de romance e crime abala a alta sociedade paulistana. Henrique congelou, levantou os olhos e viu Isabela sentada em frente a uma prateleira, folheando um livro de capa azul. A inocência no gesto era tão pura que cortava como faca. Ele digitou uma mensagem rápida para Clara. Saímos na mídia, descobriram tudo. O telefone de Clara tocava sem parar. Jornais, programas de auditório, rádios, influenciadores, todos queriam o mesmo. Uma entrevista, uma declaração, um detalhe exclusivo. Como uma mulher considerada morta durante uma década voltara à vida sem que ninguém percebesse. Quem mentiu? Quem sabia? O que Henrique Duarte estava escondendo? As manchetes eram vorazes, pior, contraditórias. Algumas insinuavam que ele estava por trás de tudo. Outras, que Clara era uma farsante. Alguns a chamavam de corajosa. Outros, de cúmplice. Nenhuma verdade era suficiente quando o escândalo dava mais cliques. Clara desligou o telefone mais uma vez. Olhou pela janela. A rua parecia diferente agora. Sabia que seria questão de tempo até que alguém aparecesse com uma câmera ou microfone. Ela chamou Isabela. Sentaram-se na sala. Henrique, que havia voltado com elas após o choque das primeiras notificações, estava em pé, tenso, como quem espera uma sentença judicial. A gente precisa contar a verdade,
disse Clara. Você tem certeza? Ele perguntou. Não, mas sei que, se a gente não falar, eles vão inventar. Isabela olhava para os dois, atenta. Depois de um instante, disse: se vocês forem falar, eu quero estar junto. A entrevista aconteceu 2 dias depois. Foi transmitida por um canal de TV que se comprometeu a não sensacionalizar. O que, vindo da imprensa, era quase um voto de fé. Na tela, Clara parecia calma, embora a atenção estivesse nos ombros rígidos. Ao lado dela, Henrique mantinha as mãos sobre as pernas. E entre eles, sentada em uma poltrona menor, estava Isabela, com um vestido simples, os cabelos presos e o olhar direto. O repórter começou com uma pergunta previsível. Por que a senhora fingiu a própria morte? Clara respirou fundo. E então, pela primeira vez diante de câmeras, contou tudo. Falou sobre o medo, as ameaças, a gravidez, a fuga, a decisão de desaparecer porque a morte parecia mais segura do que a vida ao lado de um homem envolvido com pessoas perigosas. Não poupou Henrique, mas também não o culpou. Explicou que ele tentou se afastar, que não sabia da gravidez, que foi vítima de uma estrutura que engolia quem ousava sair do jogo. Henrique confirmou. Assumiu sua parte. Disse que não sabia da farsa, que se destruiu por 10 anos, acreditando que havia enterrado a mulher que amava, que descobriu a existência da filha no mesmo dia em que descobriu que Clara ainda respirava. A emoção cresceu quando Isabela foi questionada sobre como se sentia. Ela olhou para a câmera, respirou fundo e disse: eu não conhecia meu pai, e minha mãe só me contou tudo agora. Eu fiquei brava, triste, mas também entendi. Eles erraram, mas estão tentando consertar. E isso é o que me importa. A frase correu como pólvora. Nas horas seguintes, a entrevista viralizou. No YouTube, nos cortes de TikTok, nas postagens de influenciadores que exploravam dramas familiares, reencontros e segundas chances. Isabela se tornou símbolo. O vídeo dela dizendo: eles erraram, mas estão tentando consertar, foi compartilhado por milhares, usado em trilhas sonoras emotivas, memes, debates sobre perdão, paternidade, mãe solo. As pessoas, de maneira inesperada, começaram a apoiar. Uma enxurrada de mensagens inundou os perfis. Algumas agressivas, sim, mas muitas surpreendentemente solidárias. Ela fez o que pôde. Eles merecem recomeçar. Que força dessa menina! Henrique observava tudo com cautela. Sabia que a empatia coletiva era volátil. Mas Clara, depois de tudo, parecia mais leve. Você acha que as pessoas entenderam? Ele perguntou certa noite. Clara pensou por um instante. Algumas sim. Outras vão odiar a gente para sempre. Mas a única pessoa que eu realmente queria que entendesse está dormindo ali no quarto. Henrique assentiu. E ela é a única que importa. Na manhã seguinte, ao sair de casa, Isabela encontrou uma senhora parada no portão. Ela sorriu e disse: vi você na TV. Queria dizer que seu jeito de falar me fez chorar. Obrigada por lembrar a todos que as famílias têm muitos jeitos de existir. Isabela sorriu de volta. E naquele instante percebeu que a verdade, por mais dura que fosse, quando dita com o coração aberto, podia se tornar ponte e não muro. O clima mudara. Não era apenas a repercussão da entrevista, nem o frenesi temporário da internet. Havia algo mais. Uma tensão invisível pairava no ar, sutil como o cheiro de queimado antes do fogo. Henrique sentia. Clara sentia. Até Isabela, ainda que não compreendesse por completo, começava a perceber que o silêncio da casa agora era outro. O aviso veio numa manhã nublada. Henrique saiu para buscar café em uma padaria próxima. Ao retornar, encontrou o portão de Clara entreaberto. O trinco forçado, como se alguém o tivesse empurrado com força. Nada dentro da casa parecia alterado. Nenhum objeto fora do lugar, nenhum som. Mas sobre a mesa da sala, alguém havia deixado um envelope pardo, sem remetente. Henrique o abriu com as mãos trêmulas. Dentro, uma única folha.
Não brinque de família feliz. Eu sei onde sua filha estuda. Ele não precisou de assinatura. Silveira estava de volta. Clara ficou pálida ao ler a mensagem. A expressão no rosto dela era mais que medo, era reconhecimento. Como alguém que revê um pesadelo em carne e osso. É ele, disse com a voz seca. Isso é o que ele faz. Ele não age direto, ele cerca, ele mostra que pode. Henrique se aproximou, tentando manter a calma que já não possuía. Ele quer nos desestabilizar. E está conseguindo. Eu vou proteger vocês. Como? Usando os mesmos métodos que te afastaram de mim? A pergunta dela veio afiada, mas o olhar não era de raiva, era de desespero. Henrique respirou fundo, passou a mão nos cabelos. Pensou por um segundo em todas as possibilidades. Ir à polícia? Contratar segurança? Sumir com as duas de novo? Não. Correr não era mais uma opção. Não vou reagir como antes, disse ele. Mas também não vou permitir que ele encoste um dedo em vocês. 2 dias depois, Isabela notou algo estranho. Enquanto saía da escola com Clara, viu um homem parado do outro lado da rua. Usava boné, óculos escuros, camisa social. Estava sozinho, com um celular na mão, aparentemente digitando algo. Mas o olhar estava fixo nelas. Clara não percebeu de imediato, mas Isabela sentiu. O olhar do homem era frio demais para ser acaso. Ela não disse nada, mas aquela noite, pela primeira vez, trancou a janela do próprio quarto. Clara começou a perder o sono. No segundo dia, sem dormir, ligou para Henrique sem cerimônia. A gente precisa agir, agora. Já estou agindo, ele respondeu, mas do jeito certo. Isso existe com ele? Henrique hesitou. Talvez não, mas não posso voltar a ser o homem que você teve que fugir. Clara silenciou. Depois de um instante, disse com a voz mais baixa. Eu tenho medo de que ele tire de mim o que eu demorei 1 década para reconstruir. E é por isso que eu estou aqui. Na manhã seguinte, Henrique percebeu que o carro parado na esquina, há 3 dias seguidos, estava lá de novo. Mesmo modelo, mesma placa. Ele se aproximou casualmente. Fingiu estar no celular. Passou ao lado. Dentro, um homem sozinho, óculos escuros, rosto impassível. Henrique memorizou o rosto. Voltou para casa e ligou para um velho conhecido, alguém que devia favores. Entregou a placa. Em 2 horas, recebeu a resposta. Carro alugado em nome de David da Silva. Identidade falsa. Clássico. No fim daquela semana, Henrique começou a alternar seus horários. Mudava os trajetos, as rotinas, acompanhava Isabela até a escola em silêncio. Ela percebia que algo estava errado, mas não perguntava. Até que, uma tarde, enquanto caminhavam juntos, ela disse, ele está de volta, né? Henrique parou. Quem? O cara que fez minha mãe fugir. Ele olhou nos olhos da filha. Era difícil saber o que dizer. Ele apareceu de novo. Mas a gente vai te proteger. Você não precisa ter medo. Isabela olhou para o chão, depois para o céu. Suspirou. Eu não tenho medo. Só não quero que minha mãe fuja de novo. Henrique sentiu o impacto da frase. Ela não vai. Eu prometo. E ali, no meio da rua comum, com buzinas ao fundo e o vento da tarde passando entre os prédios, Henrique entendeu que prometer proteção era mais que vigiar. Era impedir que o passado voltasse a dominar o presente. Mas o perigo estava à espreita. E dessa vez, todos sabiam disso. Henrique acordou antes do sol nascer. O celular piscava sobre a mesa de cabeceira, cheio de notificações. E nenhuma delas importava mais. Não havia agenda, reunião ou contrato que ocupasse o centro da sua atenção. Agora, tudo girava em torno de um único eixo: manter Clara e Isabela a salvo. E para isso, ele teria que cortar as últimas amarras com o homem que fora. O primeiro passo foi silencioso. Sem alarde, Henrique começou a desfazer uma série de ativos que, embora discretos, ainda carregavam resquícios da antiga rede de influência. Empresas de fachada,
contas em paraísos fiscais, imóveis comprados em nome de terceiros. Tudo começou a ser desmantelado. Aos poucos, documentos foram digitalizados, organizados e enviados para um contato que ainda confiava dentro do Ministério Público. Um promotor que ele ajudara no passado e que agora, mesmo surpreso com a iniciativa, prometeu investigar os envolvidos com sigilo e prioridade. "Você tem certeza disso?" O promotor perguntou por telefone. "Essa documentação coloca gente grande no centro da rede. Você sabe o risco?" "Sei, mas o risco de não fazer nada é maior", Henrique respondeu. "Já perdi tempo demais escondido atrás do poder." O segundo passo foi físico: segurança. Henrique contratou, discretamente, uma pequena equipe especializada em proteção familiar. Não era aparato de filme, sem seguranças fardados ou carros blindados com sirenes. A ordem era discrição, vigilância e proximidade. Um dos agentes, Camila, ex-agente civil, passou a se posicionar perto da escola de Isabela durante os horários de entrada e saída. Outro, mais experiente em contra-espionagem, passou a monitorar os arredores da casa de Clara em esquema rotativo. Henrique explicou tudo para Clara. "Não é invasão, é prevenção. Eles não vão interferir, só observar e agir se for preciso." Ela ouviu em silêncio, mas havia uma diferença nos olhos. Não era resistência, era cansaço, mas também gratidão. "Você está mesmo mudando", disse ela. "Tô tentando, e errando menos do que antes." Ela sorriu, quase imperceptivelmente. Certa noite, Clara o chamou para jantar. Isabela estava na casa de uma amiga da escola pela primeira vez desde a explosão pública. O clima parecia mais calmo. O cheiro de comida caseira preenchia o ar. Arroz, carne de panela, legumes, algo tão simples que tocava fundo. Henrique elogiou o tempero. Clara agradeceu, sentando-se de frente para ele, com os olhos fixos nos dele. "Você sempre foi um bom homem", ela começou. "Nem sempre", corrigiu ele. "Foi, sim, só escolheu os caminhos errados por achar que precisava se provar o tempo todo. Eu tentei te avisar, mas você estava cego." Henrique baixou o olhar. "Eu queria vencer. Era isso. Vencer a pobreza, o medo, o desprezo. Só não percebi que estava perdendo o que realmente importava." Ela continuou olhando. "E agora? Agora, eu só quero manter o que ainda me resta. E talvez, com sorte, reconquistar o que perdi." O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era cheio de palavras que não precisavam ser ditas. Clara respirou fundo. "Você está fazendo isso por mim ou por Isabela?" Henrique respondeu sem hesitar. "Por nós três." Dias depois, Henrique convidou Clara para caminhar com ele até a feira do bairro. Não era um evento, nem uma tentativa de mostrar nada a ninguém, só uma ida à feira. Mas para Clara, aquilo foi como voltar no tempo, aos dias em que caminhavam lado a lado, mãos dadas, conversas leves, risos espontâneos. Henrique comprou 2 frutas, ofereceu uma a ela e por um instante ela aceitou sem pensar. Riram juntos de algo banal. As pessoas ao redor não sabiam quem eram, não sabiam da história. E isso era bom. "Eu tenho medo", disse Clara, enquanto olhava as barracas. "De quê?" "De acreditar de novo." Henrique segurou a sacola de laranjas com uma mão e com a outra tocou o ombro dela de leve. "Eu também. Mas o medo agora tem que ser menor que a vontade de fazer diferente." Clara o olhou e por um instante não respondeu, mas não se afastou. Naquela noite, ele voltou para casa mais leve. Escreveu no caderno preto: "Não é o fim que nos define, é o que fazemos depois do estrago." E pela primeira vez em anos, Henrique Duarte dormiu sem carregar o peso de mentiras. Apenas o peso necessário de reconstruir. A ideia surgiu numa madrugada em claro. Clara não dormia bem desde a reviravolta da imprensa e o retorno da ameaça. Mas naquela noite havia algo diferente. Em vez de angústia, ela sentia inquietação. O tipo que surge quando a dor encontra uma direção. Sentou-se no sofá,
Pegou um caderno velho onde costumava escrever anotações domésticas e rabiscou um título no topo da página. Nome provisório: Mulheres Invisíveis. A caneta correu sozinha a partir dali. Espaço de acolhimento, suporte psicológico e jurídico, orientação para mães solo em situação de risco, rede de proteção para mulheres que precisaram desaparecer, como eu. Era isso, uma fundação, um lugar onde histórias como a dela não fossem enterradas no silêncio. Um canal para transformar o medo em voz. Na manhã seguinte, ao mostrar o projeto a Henrique, ele apenas leu em silêncio. Quando terminou, olhou para ela e disse: "Isso vai mudar vidas." Clara abaixou os olhos. "Primeiro vai mudar a minha." Nas semanas seguintes, ela mergulhou na estruturação do projeto, conversou com advogadas voluntárias, psicólogas com experiência em violência doméstica, ex-coordenadoras de abrigos. Cada mulher que entrava em contato dizia a mesma coisa: "Isso é necessário. Isso é urgente." Henrique ofereceu apoio financeiro, mas Clara foi clara: "Você pode ajudar, mas isso é meu, a história é minha. Preciso que isso seja construído com minha voz, não com o seu sobrenome." Henrique respeitou e fez o que sabia fazer bem. Abriu portas sem pisar em nenhuma. O lançamento oficial da fundação aconteceu em um auditório pequeno, mas lotado. Clara subiu ao palco com uma camisa branca simples, os cabelos soltos, o olhar firme. Falou por 15 minutos sem ler uma linha. E durante anos vivia escondida. Achava que desaparecer era a única forma de viver. Hoje aprendi que visibilidade é sobrevivência. Não quero mais ser invisível. E quero que nenhuma outra mulher precise ser. A plateia se levantou. Os vídeos circularam nas redes. As manchetes surgiram rápido. Mulher que forjou a própria morte, agora salva outras da mesma realidade. De fugitiva a fundadora. A transformação de Clara Ribeiro comove o país. Influenciadoras femininas começaram a compartilhar os vídeos. ONGs entraram em contato. Cartas e e-mails chegaram de todos os cantos do país, com relatos semelhantes. Fugi com meu filho de madrugada. Morei por 2 anos em abrigo. Fingi que era outra pessoa para escapar do meu ex-marido. Clara lia tudo com lágrimas nos olhos, mas sentia, pela primeira vez em muito tempo, que sua dor tinha uma função, um propósito. Isabela também mudou. Mais segura, começou a frequentar os eventos com a mãe. No início, ficava nos bastidores, ajudando com impressões, recepcionando convidadas, mas aos poucos foi se posicionando. Participava das rodas de conversa, lia os textos de abertura dos eventos. Em um deles, leu um poema que escreveu, inspirado no próprio passado. Eu era uma história escondida entre sacolas e silêncios, mas hoje sou palavra viva na boca de quem sobrevive. O vídeo viralizou. E mais uma vez, a imagem de Isabela, a menina que ajudou a reconectar uma família com uma frase no parque, circulava como símbolo de transformação. Certa noite, Henrique chegou mais cedo a um dos eventos. Clara falava com jornalistas. Isabela orientava uma nova voluntária. Ele ficou observando de longe, em silêncio. A mulher que há pouco tempo vivia com medo, agora subia em palcos. A filha, antes desconfiada de qualquer presença masculina, agora conduzia conversas com segurança e maturidade. Henrique sentou-se no fundo da sala. Sorriu. Clara o viu e, num gesto rápido, piscou um olho para ele. Isabela, ao notar a presença do pai, apenas ergueu o polegar discretamente. Nenhuma palavra foi trocada, mas era nítido. A fundação estava transformando não apenas outras vidas, mas a deles também. Naquela noite, ao voltarem juntos para casa, Clara comentou: "Sabe o que é mais bonito disso tudo?" "O quê?" "A gente não tá mais se curando sozinho." Henrique a olhou com carinho. "E talvez isso seja o começo de tudo o que a gente ainda pode ser."
Era um domingo de sol brando quando Isabela, sentada à mesa da cozinha com Clara, comentou algo aparentemente casual. Acho que, se eu tivesse um hotel, serviria café da manhã até às 11. Henrique, que ouvia de canto, sorriu. E por quê? Isabela deu de ombros, mexendo a colher na caneca. Porque tem gente que acorda tarde. E deve ser ruim pagar caro por um quarto e perder o café só porque dormiu mais. Clara arqueou as sobrancelhas. Henrique, porém, ficou calado, observando. 2 dias depois, enquanto voltavam de mais um encontro da fundação, ele puxou o assunto com a filha no carro. Você já pensou em trabalhar com isso? Com café da manhã? Ele riu. Com hotelaria. Isabela pensou por alguns segundos. Gosto de observar os lugares. Como tratam as pessoas, como são os quartos, os cheiros. Mas nunca pensei nisso como um trabalho. Quer ver como é por dentro? Ela olhou de lado, desconfiada. Tipo uma visita, tipo um passeio com acesso total. Tenho alguns amigos ainda ativos no setor. Posso pedir para te levarem para conhecer um hotel de verdade. Bastidores, cozinha, reservas, camareiras, tudo. Ela hesitou. E você vai ficar do meu lado fingindo que eu sou especial? Henrique sorriu. Não, eu vou te apresentar como alguém que quer aprender. E você vai se apresentar como o que é. Observadora, crítica e cheia de ideias. Isabela pareceu gostar da ideia. Mas, como sempre, não demonstrou tanto. Pode ser. A visita aconteceu numa quarta-feira à tarde. O hotel era um dos empreendimentos antigos de Henrique, agora sob nova direção. Um prédio elegante, moderno, com recepção ampla e janelas envidraçadas que refletiam a cidade. Henrique foi recebido com cordialidade respeitosa. Não mais como dono, mas como alguém que ajudou a erguer aquele império. Essa é Isabela, disse ele. Ela quer entender como tudo funciona. Eu só trouxe ela até aqui. A diretora de operações, uma mulher ágil chamada Laura, tomou a frente. Vai ser um prazer. A curiosidade é uma das qualidades mais importantes nesse ramo. Isabela passou 3 horas andando pelo hotel. Na cozinha, fez perguntas sobre desperdício de alimentos. Na recepção, observou o check-in de um hóspede estrangeiro e comentou que a comunicação visual podia ser mais intuitiva. No setor de lavanderia, questionou a quantidade de sabão usada por hóspede. Laura a ouvia com atenção. Henrique, à distância, observava a filha ganhar espaço com naturalidade, sem precisar de empurrão, sem forçar nada. No final, reunidos novamente na sala de reuniões, Laura se virou para Isabela. Você tem um olhar raro. Eu só fico pensando como seria se fosse eu ali. É exatamente disso que a gente precisa. Pessoas que pensem com os pés no lugar de quem é atendido. Henrique não dizia nada, mas estava orgulhoso. No caminho de volta, Isabela estava mais falante que o habitual. Achei a parte das reservas meio chata, mas gostei da área de eventos. E a lavanderia parece uma fábrica. E você viu o que ninguém no alto escalão costuma ver. Tipo, detalhes. Isso é ouro nesse meio. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou, você gosta mesmo de hotelaria? Henrique sorriu. Gosto de acolher. Acho que no fundo é isso. Dar às pessoas o que elas precisam, mesmo que por um tempo. E por que parou? Porque antes eu achava que era só sobre lucro. Quando percebi que era sobre gente, já tinha perdido tempo demais. Isabela olhou pela janela. Eu gostei de lá. Henrique esperou. Quer voltar? Só se for para aprender mais. Ele assentiu. A gente pode transformar isso em rotina, mas só se você quiser. Eu quero. Mais tarde, Clara escutou a filha contar sobre a visita com entusiasmo contido. Henrique, sentado à mesa, ouvia com atenção. Quando Isabela terminou, Clara comentou. Parece que você achou uma área que te interessa. Talvez, respondeu a menina como quem ainda está elaborando. Henrique completou. Talento tem, só precisa ser cultivado. Clara lançou um olhar sutil para ele. Depois para a filha. A gente pode ajudar com isso. A gente? Isabela provocou com um meio sorriso. A gente.
repetiram os dois, quase ao mesmo tempo. Naquela noite, Henrique anotou no caderno preto: a gente nunca sabe o que um café da manhã até mais tarde pode revelar. E dormiu com a sensação de que, pela primeira vez, estava descobrindo sua filha ao mesmo tempo em que ela descobria a si mesma. Era uma noite calma. Clara estava na varanda, lendo uma das cartas que havia recebido recentemente pela fundação. Um relato de uma mulher do interior que fugira com os 2 filhos para escapar de um marido violento. A história era crua, sem adornos. Clara já lera centenas parecidas, mas ainda sentia o peso de cada linha. Henrique chegou em silêncio, carregando 2 xícaras de chá. Colocou uma ao lado dela, sentou-se na cadeira vizinha e olhou para o céu. Vai chover amanhã, comentou. Clara assentiu, os olhos ainda nas palavras da carta. E você? Ele perguntou. Eu? Vai chover por dentro também? Ela sorriu, apesar da exaustão. Hoje não. Ficaram em silêncio por alguns minutos. O tipo de silêncio que não incomoda, que preenche. Henrique mexeu na xícara. Depois, tirou um pequeno envelope do bolso da jaqueta. Estendeu para Clara sem dizer nada. Ela pegou com curiosidade, abriu e dentro encontrou uma pequena argola de prata. Simples, discreta, diferente dos anéis caros que ele um dia lhe dera. Ela levantou os olhos devagar. Encontrou os dele, firmes, mas vulneráveis. Eu quero tentar de novo, disse Henrique, mas de um jeito novo, sem pressa, sem posse, sem mentiras. Clara não respondeu de imediato. Deixou o anel sobre a mesinha. Respirou fundo. Você tá me pedindo em casamento? Tô te pedindo para caminhar comigo. E se em algum momento isso significar casar, então sim. Mas eu aceito qualquer forma de estar junto desde que seja contigo. Ela apoiou os cotovelos nos joelhos, encarou o chão. Henrique, quando eu fui embora, não foi só por medo do Silveira. Eu também fugi da gente, de mim. Ele ficou calado. Eu me perdi tentando ser o que você precisava. E quando vi, eu já não sabia mais quem eu era. Eu sei. E agora, eu me encontrei. A fundação, a Isabela, minha paz. Eu não posso perder isso, nem por amor. Henrique se inclinou um pouco mais na cadeira. E eu não quero que você perca. Quero que você mantenha tudo. Quero fazer parte disso. Não tomar isso de você. Clara olhou para ele de novo. E pela primeira vez em muito tempo, viu ali o homem que amou. Não o empresário, o milionário ou o fantasma do passado. Viu o homem real, com rugas novas, olhos cansados e intenções limpas. Me promete que se eu disser sim, a gente não vai repetir os mesmos erros? Prometo. E se eu escorregar, quero que você me lembre. Alto. Ela riu e uma lágrima escapou sem pedir licença. Então tá, eu aceito. Henrique não se moveu. Só sorriu de forma pequena, verdadeira. Clara pegou o anel da mesinha e o segurou na mão, sem colocá-lo no dedo. Mas vai ficar guardado por enquanto, até a gente saber o que significa de verdade. Por mim, pode ficar até debaixo do travesseiro. Não exagera. É sério, disse ele. Eu só queria saber que você ainda acredita na gente. Ela assentiu e o silêncio voltou. Mas era um silêncio novo, de promessa, de reconstrução. No dia seguinte, Isabela notou algo diferente. Viu o anel na mesa de cabeceira da mãe, aberto fora da caixinha. Não perguntou nada, mas lançou um olhar curioso. Clara, percebendo, disse apenas: ele me fez um pedido diferente. E eu dei uma resposta diferente também. Isabela pensou por um instante. E isso muda o quê? Clara sorriu. Muda o tempo das coisas, mas não muda o que a gente sente. Naquela noite, Henrique escreveu no caderno preto: amar é reaprender a falar o mesmo idioma com outras palavras. E pela primeira vez, o futuro parecia ter chão firme. Clara não voltou para aquela casa desde que desapareceu. Durante anos, evitou qualquer pensamento que a levasse à antiga residência em que vivera com Henrique.
Era como uma fotografia amarelada, guardada no fundo de uma gaveta. Ali, mas esquecida de propósito. Até que um dia, caminhando por uma rua próxima ao bairro antigo, algo a puxou. Um ímpeto silencioso, um sussurro interno. Clara pegou o celular, digitou o endereço na busca e confirmou. A casa ainda estava ali. Não fora demolida nem vendida. Pertencia a Henrique. Fechada, mas preservada. Naquela noite, ela ligou para ele. Preciso ir até lá. Agora? Amanhã, sozinha. Henrique respeitou. A chave está com o caseiro. Ele te entrega. Clara agradeceu e desligou. O coração apertado, os olhos abertos na escuridão. No dia seguinte, atravessou o portão enferrujado com passos lentos. A fachada estava intacta, exceto por algumas manchas de tempo na pintura branca. As plantas do jardim cresceram sem controle, mas não morreram. Pareciam sobreviventes, como ela. A porta rangeu ao ser aberta. O cheiro da casa era um soco de passado. Madeira antiga, poeira, perfume de lembrança. Ela entrou devagar, como quem pisa num campo de memórias. Cada cômodo era um espelho de si mesma antes da fuga. Na sala, o sofá onde dormiu nas noites em que Henrique chegava tarde demais. Na parede, o quadro com tons de azul que escolheram juntos em Paraty. No corredor, o barulho quase imperceptível da porta do banheiro rangendo igualzinho. Clara foi até o quarto. Ali, encontrou a cama feita. Lençóis intactos, travesseiros firmes. Uma cômoda coberta por um lençol branco. Ela puxou o pano. Sob ele, um porta-retratos com uma foto dos dois. Ela, mais jovem, com os olhos brilhando. Henrique, sem as rugas atuais, com o braço ao redor da cintura dela. Sorriam como quem acredita que nada pode desmoronar. Clara pegou a moldura, sentou-se na beira da cama e chorou em silêncio. Não de tristeza, de estranhamento. Era como rever uma versão de si mesma que já não existia. No closet antigo, encontrou uma caixa que havia esquecido. Dentro havia cartas, endereçadas a Henrique, não enviadas. Ela se sentou no chão e começou a ler. Henrique, se você está lendo isso, é porque eu não consegui dizer pessoalmente. Hoje senti nosso bebê se mexer pela primeira vez. Doeu não poder te contar. Você não tem ideia do quanto ainda te amo, mesmo quando me assusta a ideia de te ver de novo. Clara leu uma a uma, e cada linha a queimava por dentro, mas também a curava. Ela não se lembrava de ter escrito tudo aquilo, mas ao reler, reconhecia a mulher que sofria, que esperava, que duvidava, que resistia. Havia também fotos escondidas, algumas deles em viagens. Uma, em especial, com Clara sentada na rede da varanda, olhando para Henrique que fazia café, capturada sem ela perceber. Uma imagem de intimidade silenciosa. O tempo passou sem ser notado. Quando Clara percebeu, o céu lá fora já escurecia. Ela guardou as cartas de volta na caixa. Levantou-se devagar. Antes de sair, passou os olhos mais uma vez por cada canto da casa. Sentiu que algo nela havia mudado. Ou talvez fosse ela mesma, finalmente pronta para ressignificar tudo aquilo. Na porta, parou. Olhou para trás. Obrigada, sussurrou. E saiu. Naquela noite de volta à sua casa, Clara sentou-se no sofá com Isabela, que assistia a um documentário qualquer. A filha olhou para ela. Tá diferente. Clara sorriu. Tô mais leve. Foi ver o passado? Fui. E ele me devolveu algumas partes que eu achava que tinha perdido. Isabela se aproximou, deitou a cabeça no colo da mãe. Então tá tudo certo? Ainda não, mas agora tá tudo possível. Mais tarde, Henrique recebeu uma mensagem. Fui até a casa. Achei as cartas. Tô bem. Ele respondeu. Queria ter lido elas antes, mas talvez agora seja o tempo certo. Clara não respondeu, mas soube ali que os escombros haviam se transformado em fundação. Era uma manhã de céu limpo, temperatura amena e silêncio cúmplice. O parque, o mesmo onde tudo começara, parecia mais verde, mais vivo.
Os galhos dançavam ao vento leve. Pássaros em voos curtos quebravam o silêncio com seus cantos despretensiosos. Henrique chegou cedo, ajeitando discretamente os detalhes com os poucos funcionários contratados. Uma tenda branca havia sido montada perto do banco. Aquele banco, o mesmo onde, anos atrás, ele observara um anel e conhecera a menina que mudou tudo. Hoje, esse banco seria o cenário de um novo começo. Clara chegou meia hora depois, com um vestido simples, creme claro de alças finas. Os cabelos estavam presos de maneira delicada, como uma homenagem sutil à mulher que se reconstruiu. No olhar, serenidade. Não havia dúvidas. Havia chão. Isabela caminhava ao lado da mãe, com um vestido azul escuro e tênis brancos. Aos 12 anos, exalava um equilíbrio raro. A doçura da infância e a força da menina que sabia de onde viera. Henrique parou de falar com o cerimonialista ao vê-las. O mundo ao redor silenciou por um instante. A imagem da filha e da mulher que renasceu diante dele era tudo o que ele jamais pensou ter de volta. E agora estava ali. A cerimônia foi breve, sem padre, sem pastores, sem rituais longos, apenas uma oficiante amiga de Clara que falou sobre o poder de recomeçar, não como um retorno ao que foi, mas como a escolha consciente de seguir juntos com todas as cicatrizes à mostra. Henrique e Clara trocaram olhares, trocaram promessas, nenhuma delas sobre eternidade, todas sobre presença. Hoje, não juro te amar para sempre, juro lutar todos os dias para te amar melhor, disse Clara. Hoje, não prometo perfeição, prometo verdade, mesmo quando for difícil, respondeu Henrique. Ao fundo, apenas o som dos ventos e algumas lágrimas discretas entre os poucos amigos e familiares presentes. Então veio Isabela. Foi chamada ao pequeno púlpito improvisado com um microfone simples. Tirou do bolso um papel dobrado. Abriu com cuidado, mas não olhou para ele ao começar a falar. Eu tinha 9 anos quando tudo isso começou. Um parque, um anel, uma frase sem querer. Eu não sabia o que estava fazendo, só falei o que vi, mas agora entendo que naquele dia algo maior me usou para costurar o que estava rasgado. Fez uma pausa, a voz firme, emocionada, sem quebrar. Hoje eu tô vendo meus pais escolherem ficar juntos, não porque precisam, mas porque querem. E isso é mais bonito do que qualquer conto de fadas. Henrique enxugava as lágrimas discretamente. Clara apertava as mãos juntas, tentando não desmoronar. E para quem está aqui, e para quem vai ver isso depois, eu só queria dizer, o amor às vezes se esconde, às vezes se parte. Mas se a gente tiver coragem, ele reaparece. Obrigada, mãe. Obrigada, pai, por acreditarem de novo. Isabela desceu do púlpito com os olhos molhados e foi recebida por aplausos contidos. Mais murmúrios de emoção do que palmas ruidosas. Henrique e Clara a abraçaram ao mesmo tempo e por alguns segundos o mundo todo se reduziu a esse trio. Um círculo de braços apertados e corações batendo em um mesmo compasso. Após a cerimônia, os convidados se espalharam em pequenas mesas sob as árvores. Clara conversava com amigas da fundação. Henrique ria com ex-colegas de negócios. Isabela corria descalça entre os canteiros, rindo com outra menina. Ninguém ali precisava saber tudo o que aconteceu. Quem sabia, sabia. E isso bastava. O recomeço, enfim, era oficial. Ao entardecer, quando a maioria dos convidados já havia ido embora, Henrique voltou ao banco. Sentou-se no mesmo lugar, olhou para a mão direita. O anel estava ali. Mas agora não era um símbolo de ausência, era de permanência. Clara sentou-se ao lado dele. Sabe o que pensei? Disse ela. O quê? Que talvez o destino não tenha nos unido com um golpe de sorte. Talvez tenha sido a Isabela mesmo. Intuição de criança. Henrique olhou para ela. Então, devemos tudo a uma frase jogada no meio do parque. E a um anel, que nunca deveria ter saído do dedo. Henrique sorriu. Ainda bem que eu nunca tirei. Ainda bem que eu voltei.
Ficaram ali, mãos entrelaçadas, como se o tempo tivesse feito uma pausa só para eles. Porque alguns dias não são apenas dias. Alguns dias mudam tudo. O milagre não veio com fogos, nem com final de novela. Veio com rotinas, com a decisão de acordar cedo, mesmo no frio, com conversas no café da manhã, com risadas sem câmera. Veio com erros pequenos e reconciliações rápidas, com o toque leve da normalidade, esse dom que tantos imploram e poucos valorizam. Henrique agora começava os dias em uma sala pequena de uma ONG voltada à reintegração de ex-empresários e gestores ao trabalho ético e social. Nada de luxo. Cadeiras simples, paredes brancas, um armário cheio de arquivos e uma estante com livros de liderança, justiça restaurativa e histórias de recomeço. Ele não mandava mais, escutava, mentorava jovens empreendedores de periferias. Ajudava ex-executivos a converterem suas competências em ferramentas sociais. Falava em rodas de conversa sobre ética, sobre decisões ruins, sobre segunda chance. Errar não te define. O que você faz depois, sim. Esse era seu novo mantra. Clara, por sua vez, tinha agendas lotadas. A Fundação Mulheres Invisíveis agora possuía 3 sedes no país. Novas parcerias foram feitas com empresas, universidades e organizações internacionais. Sua história havia atravessado fronteiras. Havia sido convidada para uma conferência na ONU, mas recusou. Diz que Isabela tinha uma apresentação na escola naquele mesmo dia. Meus maiores compromissos estão dentro de casa. Mas quando falava em público, o mundo parava para ouvi-la. Uma mulher que não romantizava a fuga, que não usava a dor como vitrine, mas como alerta. Seu escritório era modesto, cheio de papéis, post-its coloridos e um quadro com a frase de abertura da fundação: "Não é preciso desaparecer para sobreviver." E Isabela, agora com 13, começava um estágio informal em um hotel da rede de um dos amigos de Henrique. Uniforme discreto, prancheta na mão, olhar atento. Ela não servia mesas, nem cuidava de hóspedes diretamente. Observava os processos, anotava falhas, sugeria melhorias. A coordenação de eventos percebeu cedo que sua intuição era afiada. "Essa luz aqui incomoda o cliente à noite. O som do corredor está alto demais. O cheiro do banheiro é bom, mas lembra hospital, vamos trocar?" Pequenos toques, grandes impactos. Henrique a buscava 2 vezes por semana. No trajeto, conversavam sobre tudo, da qualidade do ar-condicionado ao que ela queria ser quando crescesse. "Ainda hotelaria?" ele perguntava. "Talvez, ou arquitetura, ou psicologia, ou todas." Ele sorria. "Você tem tempo e coragem." Às vezes o passado ainda dava sinais. Uma noite, ao ouvir uma sirene mais alta, Clara ainda se encolhia por reflexo. Henrique, ao receber uma mensagem anônima qualquer, ainda tinha o impulso de deletar antes de ler. Isabela, quando via alguma notícia de desaparecimentos, ficava mais calada. Mas nada disso os paralisava mais. Agora eram uma família funcional, com cicatrizes à mostra, mas abertas ao toque, não ao medo. Em um domingo, os 3 estavam reunidos na varanda, vendo fotos antigas que Clara resgatara do fundo do baú digital. Isabela ria de si mesma com 5 anos, usando uma camiseta larga demais. Henrique apontava os cabelos, que ainda não eram grisalhos. Clara revirava os olhos para os óculos imensos que usava antes. "A gente passou por tanta coisa", disse Isabela. "E ainda vamos passar por mais", respondeu Clara. "Mas agora juntos", completou Henrique. Não houve aplausos, nem música dramática, apenas silêncio. Um silêncio bom, de quem sabe que está exatamente onde devia estar. Naquela noite, Henrique escreveu no caderno preto: "Milagres não acontecem para encerrar histórias. Eles vêm para nos lembrar de continuar escrevendo." E ele sabia. Havia muito mais por vir.
A carta chegou numa sexta-feira, com selo internacional e o brasão de uma renomada escola de hotelaria na capa. Isabela abriu com as mãos trêmulas, Clara ao lado segurando a respiração e Henrique de pé, fingindo casualidade enquanto apertava os dedos atrás das costas. Foi aceita com bolsa integral. Início do programa, setembro. O silêncio veio primeiro. Depois, o grito de Isabela. Ela pulou no meio da sala, agitando o papel no ar, sem conseguir parar de rir e chorar ao mesmo tempo. Clara a abraçou apertado, com lágrimas discretas escorrendo, e Henrique, com os olhos úmidos, repetia: "Você conseguiu. Você conseguiu." Naquela noite não houve jantar formal. Comeram pizza com as mãos no sofá, assistindo vídeos antigos e tentando imaginar como seriam os próximos meses sem Isabela em casa. E pela primeira vez, o futuro parecia uma avenida aberta, não uma estrada remendada. Uma semana depois, Clara apareceu na varanda com 2 bilhetes nas mãos. "Vamos?" Henrique franziu o senho. "Para onde?" Ela mostrou as passagens. "Roma, 7 dias, só nós 2. A viagem que nunca fizemos." Henrique hesitou por um instante, como quem ainda precisava se permitir sonhar. "Você tem certeza?" "Tenho. Se a gente vai começar tudo do zero, quero ver o mundo com você. Sem esconderijo, sem passado. Só pais que amam uma filha e querem redescobrir a vida." Ele pegou as passagens, olhou de novo e riu. "Acho que é hora de atualizar meu passaporte." No aeroporto, dias depois, Isabela os abraçou antes do embarque. "Não briguem e tragam algo que não custe mais de 10 euros. Vamos trazer fotos. É o que mais vale", disse Clara. Henrique a completou. "E histórias. Dessas que a gente ainda vai rir junto." Enquanto os 2 caminhavam rumo à sala de embarque, Isabela ficou para trás, observando. Pensou em tudo que viveram, em tudo que ainda viria. E soube, com a certeza silenciosa de quem amadureceu cedo demais, que aquele momento era mais do que uma despedida temporária. Era a consolidação de um milagre. Só que, desta vez, não havia pressa, porque tudo estava em construção, inclusive o final. Era um dia qualquer, 9 anos de idade, uma mochila velha nas costas, um saco plástico arrastado pela calçada e o olhar treinado para encontrar latinhas entre o que as pessoas jogavam fora sem pensar 2 vezes. Eu não estava triste, nem perdida. Eu apenas vivia, era o que conhecia, ajudava minha mãe como podia. Naquele dia o parque estava quieto, quase como se estivesse esperando por alguma coisa. Lembro até hoje do som da garrafa caindo na lixeira. E então eu vi um homem sentado num banco, olhando para a própria mão como se ela segurasse o mundo. Não sei porquê, mas algo me fez parar. O anel brilhava e eu reconheci. Sem pensar, eu disse: "Moço, minha mãe tem um anel igualzinho a esse." Só isso, uma frase, sem intenção. Sem ideia do que aquilo provocaria. Mas foi ali que tudo começou. Hoje, anos depois, com passagens carimbadas no passaporte, livros de hotelaria empilhados na cabeceira da cama e meu nome inscrito em um curso internacional, eu ainda penso naquele dia. Naquele homem solitário, naquele banco, naquele brilho. Henrique Duarte era, na época, só um nome que minha mãe não dizia, um fantasma que ela carregava no fundo dos olhos quando achava que eu não percebia. Eu nunca entendi por que ela endurecia tanto ao falar do passado, até aquele momento. Na verdade, tudo o que eu conhecia dele era o silêncio dela. Mas bastou aquela frase, aquele olhar dele quando me ouviu, e tudo desmoronou. Ou talvez começou a se levantar. Voltar para essa história me emociona, porque não foi fácil. Foram dias em que minha mãe parecia pequena de novo, em que meu pai parecia grande demais para caber na nova vida, em que eu me sentia esmagada no meio dos 2, cobrando explicações que eu não sabia se queria ouvir, aceitando respostas que pareciam sobras de uma vida que eu não vivi. Mas a verdade é que fomos nos reconstruindo, aos poucos, com cuidado,
um passo de cada vez. O Henrique que eu conheci depois do reencontro não era o mesmo homem que minha mãe descrevia nas cartas que li escondido, anos depois. E a Clara que ele reencontrou já não era a que ele havia perdido. E mesmo assim, eles se escolheram de novo. E eu os escolhi também. Hoje, enquanto escrevo isso, sentada num quarto de estudante em outro país, olho para a janela e vejo o sol se pondo entre os prédios e percebo que tudo o que sou, tudo o que vivemos, começou com uma frase dita por uma menina cansada, curiosa e um pouco teimosa. Eu poderia ter ignorado, poderia ter seguido em frente, mas naquele instante, alguma parte de mim soube que algo estava errado, ou certo, ou prestes a mudar, e mudou. Clara não precisou mais se esconder. Henrique virou mais do que um pai. Virou um homem em quem posso confiar. E eu encontrei o que ninguém me prometeu. Uma família, com cicatrizes sim, mas também com memória, com presença, com verdade. Sabe, às vezes a gente acha que o destino é um trovão, um terremoto, uma explosão, mas o destino às vezes é um sussurro, um brilho, um olhar ou uma frase simples, quase infantil, mas cheia de verdade. A frase de uma menina que só disse o que viu e que hoje sabe exatamente o que isso significou. Às vezes, o destino só precisa de uma frase inocente para mudar tudo. E então, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe com a gente nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não esquece de deixar seu curtir para apoiar nosso trabalho e se inscrever no canal. Até a próxima!